A origem e a história da nova ordem mundial. O controle da mente está tão bem ajustado no mundo de hoje que a melhor coisa que se pode fazer é aprender os seus truques. Desde o seu uso difundido na mídia e marketing, até ser uma das ferramentas mais sombrias utilizadas pelo comando das massas, só é possível se libertar desse controle ao conhecê-lo profundamente, reconhecendo os grupos de poder e influências, seus jogos e inversões criadas com os fatos, mentiras implantadas de dados distorcidos para comandar uma humanidade cega. Se o conhecimento é o poder libertador, então esse é o caminho. A origem da nova ordem mundial se encontra na história geopolítica secular, no reino metafísico e até mesmo nas histórias e profecias bíblicas, pois muitos desses textos são usados como pano de fundo dessa articulação. Na estrutura e desenvolvimento dos planos atuais, encontramos não apenas as Nações Unidas, a Organização Mundial da Saúde e a União Europeia, como componentes da arquitetura da nova ordem mundial, mas também suas muitas ramificações e alianças afiliadas. Exemplos de algumas dessas alianças são o Grupo Bilderberg, o Conselho de Relações Exteriores, o Clube de Roma e a Comissão Trilateral. Atualmente, uma dessas suas vozes mais preeminentes é a Organização de Narrativas Preferidas pelo Fórum Econômico Mundial, sob a liderança de Klaus Schwab, com reuniões anuais em Davos, na Suíça. Livros e documentos publicados contêm a ideologia, planos e objetivos. Penso que também aqui precisamos de um reset. Não podemos voltar ao sistema multilateral que estabelecemos após a Segunda Guerra Mundial. O que muitos não percebem é que esses agentes do poder sempre publicam seus planos, bem à vista de todos. Uma maneira de o fazer é apresentar às massas suas intenções sob um manto de igualdade, fraternidade, justiça social, saúde e união, de forma a obter o bem maior, mesmo sob alguns, sacrifícios ou muitos dos nossos sacrifícios, mas sempre e sem sombra de dúvidas, beneficiando as mesmas elites. Entra ordem, sai ordem, é sempre o mesmo catastrófico resultado. A primeira é tornar o mundo mais resiliente, porque vamos ter sem dúvida de enfrentar outras surpresas, cisnes negros, como são chamados, talvez diferentes tipos de vírus. Em segundo lugar, temos de tornar o mundo mais inclusivo, mais justo, porque vimos que atingimos graus insustentáveis de pessoas que se sentem excluídas. É por essas mesmas estratégias que a cada nova fase de implementações de grandes mudanças criam justificativas, condenações de padrões econômicos, culturais e sociais, associando algum novo nome poético e atraente, inocente e aceitável, como, por exemplo, o Grande Reset. Esse é um dos slogans favoritos de Klaus Schwab. Ele escreveu livros sobre isso. Mas quando você se aprofunda nos detalhes, logo percebe e entende que esse contexto nada mais é do que uma tomada de poder ao estilo comunista pelas elites ricas para dominar o mundo, atingir a hegemonia, portanto, com a aprovação das massas cegas e assustadas, de forma a controlar, por exemplo, os recursos do planeta e a humanidade. Na verdade, a coisa é muito maior e negativa do que isso. Mas, como você sabe, atualmente é impossível dizer essas coisas abertamente por aqui. O problema é grande e um dos principais determinantes é o quanto as massas desejam crer nas sinceras almas dessas elites, de que eles as salvarão dos desastres em andamento causados por eles mesmos, mas eles dizem que a culpa é toda nossa, e a gente acredita, né? Assim, os distraídos, quando avisados sobre algo referente ao que está acontecendo, rotulam os que verdadeiramente os tentam salvar de teóricos da conspiração, negacionistas, etc., utilizando jargões aprendidos com a mídia altamente informativa e repetitiva. A postura negacionista e inconsequente de não usar máscaras. Em última análise, o objetivo da nova ordem mundial é a governança mundial por uma cabala globalista internacional. Isso significa a dissolução da soberania nacional de Estados-nação individuais e suas fronteiras soberanas.
A estratégia é derrubar a civilização ocidental do modelo como a conhecemos hoje e a substituir por um capitalismo de Estado ao estilo coletivista feudal global, onde a cabala da classe dominante e seu governo mundial possuem ou controlam todas as propriedades e bens. Não! Isso até ganhou um termo chique, economia circular. Também inclui o controle da população mundial, com drástica redução populacional, como determinava Thomas Malthus. Historicamente falando, essas são estratégias conhecidas e em muito se assemelham com as do Partido Comunista Chinês PCC, que administra a China, incluindo sua infame classificação de crédito social para todos os seus cidadãos, a vigilância em massa no estilo Big Brother. O Manifesto Globalista está registrado em diversos documentos, como os programas da Agenda 21 e Agenda 2030 das Nações Unidas. É só ler. O Rockefeller Lockstep 2010, juntamente com o evento do cenário pandêmico 201 da Fundação Bill e Melinda Gates, que ocorreu em outubro de 2019, apenas um mês antes do aparecimento dos primeiros casos do vírus atual. Muitos veem esses exercícios e jogos como o Lockstep 2010 e o evento 201 como modelo para a pandemia de 2020, especialmente as mensagens coordenadas dos globalistas para as massas. O site do Fórum Econômico Mundial informa ao público quem esteve presente nas reuniões anuais de Davos, na Suíça. Em 2020, o chefe do World Economic Forum, Klaus Schwab, promoveu fortemente sua grande iniciativa global de redefinição do mundo e da vida como a conhecemos, juntamente com a quarta revolução industrial de seu livro de 2015, usando seus assustadores slogans orwellianos. Você não possuirá nada e será feliz. E reconstruir melhor, que é o Build Back Better, que virou BBB e que não por acaso é o som de abelhas, BBB, 3 abelhinhas. A mensagem para os meus alunos, que me acompanham há tanto tempo, está bastante clara. Após, então, essa sua grande redefinição. Schwab classificou a coincidente pandemia global 2020 de uma grande oportunidade para implementar sua grande redefinição da economia mundial e da ordem mundial. E aqui, claro, a palavra reset vem-me à cabeça porque uma coisa é clara, não podemos voltar ao velho normal. Temos de aproveitar esta oportunidade, como os nossos pais e avós fizeram depois da Segunda Guerra Mundial. E, no entanto, ele e o Fórum Econômico Mundial foram um dos principais patrocinadores do evento 201, apenas um mês antes da pandemia. Mais do que nunca, tudo é sempre informado ao público que se nega a enxergar. How should governments, business, and international organizations allocate and distribute pandemic antivirals and medical supplies to the people who need them most? Essa simulação aconteceu em outubro, apenas 2 meses antes da identificação do novo vírus em Wuhan, na China. Sua história também foi documentada por acadêmicos como o historiador Carroll Quigley em seus livros Tragedy and Hope and the Anglo-American Establishment. Quigley foi professor de História na Universidade de Georgetown e mentor de Bill Clinton, que junto com sua esposa Hillary são globalistas consumados. Mais uma vez, o modelo não é totalmente diferente do regime do Partido Comunista Chinês PCC, e muitos globalistas do Ocidente trabalharam diligentemente de mãos dadas com os interesses, até mesmo os ditames do PCC. Você deve se lembrar que depois que Joe Biden se tornou presidente, houve poucos ou nenhum relato dele falando com líderes estrangeiros, exceto um, o presidente Xi Jinping da China. Os métodos para atingir os objetivos da nova ordem mundial.
Esses incluem falsa propaganda de desinformação e mentiras descaradas, guerra psicotrônica, falso projecionismo, black ops, que são operações clandestinas não oficiais, operações de bandeira falsa, dividir uma nação e assim a conquistar, medo e controle, crises como colapsos econômicos, pandemias globais, revoluções coloridas, etc. Na verdade, o pacote é quase infinito. Para muitos, a Bíblia, seguida dos planos político-estratégicos, é Rules for Radicals, de Saul Alinsky, um livro que Alinsky dedicou ao próprio antirradical Lúcifer ou Satanás. Novamente, observe a conexão metafísica. Seus métodos também incluem táticas de subversão e desinformação, como reveladas ao Ocidente pelo ex-agente da KGB, Yuri Bezmenov. Bezmenov afirmou que nas universidades militares da era soviética, onde eles ensinavam os estudantes militares a arte de como subverter uma nação estrangeira sem ter que se envolver em uma guerra física, um dos principais livros do currículo era A Arte da Guerra de Sun Tzu, do século V a.C. A teoria da subversão remonta a 2.500 anos atrás. O primeiro ser humano que formulou as táticas de subversão foi um filósofo chinês chamado Sun Tzu. Nesse livro, 3 categorias de guerra passaram a ser identificadas: guerra de informação, guerra econômica e a guerra cinética, guerra militar. A principal estratégia de Tzu era derrotar a nação estrangeira antes mesmo de precisar chegar ao estágio da guerra cinética, ou seja, usando a guerra psicológica e de informação eficaz e a guerra econômica. Religião, sistema educacional e áreas de relações de trabalho, trabalhador-patrão. É exatamente assim que os globalistas estão operando hoje. Mas por causa do mundo moderno em que vivemos, você também pode adicionar a essa lista as seguintes estratégias: guerra cibernética, cultura do cancelamento e lawfare, ou guerra jurídica. Esse último é a busca incansável de falsos litígios contra o indivíduo ou uma empresa visando apenas a falência e ao enterro da vítima. Toda a civilização ocidental está sitiada por essa guerra de informação e econômica, vivida especialmente nos Estados Unidos, mas que agora se espalhou globalmente. Essa guerra foi cuidadosamente coordenada e planejada pelos globalistas ocidentais em conluio com o Partido Comunista Chinês como uma derrubada deliberada da civilização ocidental. Não é de admirar, então, que os globalistas que usam essas táticas enganosas mintam para as massas e usem o que agora está sendo chamado de psicose de formação de massa. E muitos são inocentemente enganados por essas mentiras, isso é, até que despertem para a verdade. O maior problema está no quanto os globalistas convencem as massas de que são os oponentes e opositores deles, que estão divulgando as notícias falsas, que temos um enorme problema em nossas mãos. É a partir dessas circunstâncias projetadas que o colapso da sociedade e até mesmo a guerra civil podem facilmente ocorrer. Se você resumisse a estratégia-chave em 3 etapas simples, seria controlar a mídia, para espalhar sua propaganda de desinformação, controlar o sistema educacional e controlar as pessoas-chave em posições-chave de poder, governo, indústria, mídia, financeiro, bancário, judiciário, legislativo, etc. Então agora ataque, subverta, inverta cada unidade do tecido da sociedade com suas mentiras. Ataque a família para que não existam mais mães e pais, mas sim pessoas de parto. Ataque a educação para remover a história e a identidade de uma nação e assim por diante. Eles são muito bem capazes de realizar tudo isso ao longo do tempo. Hoje, quer você acredite ou não, a maioria dos principais meios de comunicação ocidentais são controlados, em um grau ou outro, pelos poderosos globalistas e, portanto, por sua propaganda.
Além disso, as pessoas-chave em posições-chave de liderança nos países ocidentais são controladas por globalistas. Essa turma ou são donos das empresas ou organizações para as quais esses líderes trabalham, ou fazem grandes doações a eles e, consequentemente, exercem forte influência sobre eles. Acredite, eles os comprometeram a ponto de chantagear os líderes que administram a empresa ou organização que os globalistas podem controlar facilmente. Por fim, as teorias da escola original de Frankfurt também estão em alta, dando origem à propagação da teoria crítica e, hoje em dia, a teoria racial crítica, com o racismo contra os brancos. Esse é um contexto de narrativa composto para culpar todos os brancos hoje, exceto, claro, os donos do mundo, sendo o foco o público masculino por todos os males da sociedade ocidental e assim virar a sociedade de cabeça para baixo. O Plano Kalergi é o coração dessas ações. Há muitos videoclipes mostrando democratas de esquerda elogiando o fato de que os brancos estão em minoria nos Estados Unidos em alguns anos. Novamente friso que restarão os brancos das famílias dos donos do mundo, que nunca se misturam. Será que você consegue meditar para raciocinar a esse respeito? Enquanto a teoria crítica se originou na escola de Frankfurt, a sua derivada, a teoria crítica racial, CRT, foi promulgada por um professor da escola de advocacia da Harvard algumas décadas passadas. Como solução para o problema criado, para ser percebido de maneira conduzida, eles dão tratamento preferencial a todos os grupos minoritários e interseccionais, em detrimento dos brancos e grupos não minoritários, mas com questões e queixas históricas. Tenha isso bem claro em sua mente. Nunca se tratou de alguma justiça social e sim a utilização das queixas para o movimento das massas e seu condicionamento a favor dos planos dos poderosos. Nenhum benefício surgirá disso, e sim o contrário. Esse é um dos aspectos da aplicação do fenômeno do marxismo cultural, e muitas das principais corporações globais do Ocidente foram expostas por submeterem seus funcionários a retreinamento nos termos da teoria crítica racial. No futuro, eles planejam o problema de reeducação a ser realizado em campos de reeducação. E já sabemos onde esse artifício nos levou há menos de 100 anos. Como Sun Tzu, nos primeiros anos de sua operação, os globalistas não recorrem à guerra física como sua principal estratégia para assumir o controle das nações mais ricas e bem estabelecidas. Em vez disso, eles usam subversão e operações secretas prolongadas em todos os aspectos da sociedade do país que desejam controlar e, assim, derrubá-la por dentro. Sem dúvida, estamos falando de décadas de operações secretas. É a longa e lenta marcha do marxismo através das instituições ocidentais. É a quinta coluna. E o melhor exemplo que vemos disso hoje está nos Estados Unidos da América. Eles querem derrubar a América e substituí-lo por um único centro globalista. Para compreender melhor como está progredindo a nova ordem mundial, é necessário estudar sobre a política de abertura de fronteiras, a guerra de informação que vivemos na mídia, a guerra simulada entre os globalistas, atlanticistas, tecnocratas, como a Ordem da Eurásia, e a forma como os governos estão lidando com os ataques viróticos, suas origens, sua gestão por objetivos específicos e seu tratamento. Então, temos que compreender que a nova ordem mundial é uma síntese, é uma terceira ordem, é um sistema totalitário e que não carrega apenas as influências do passado desses dois lados da política, e sim se aplica como uma nova versão totalitária, poderosa e destrutiva.
As narrativas bíblicas são utilizadas como pano de fundo para os scripts, planos, narrativas e impressões de gatilhos mentais, dando a tudo o que acontece uma impressão catastroficamente divina e sádica, como sempre foi. Logo, substitua as organizações religiosas aceitas, respeitadas, por organizações fajutas. Ao identificar livros e documentos oficiais publicados pelos globalistas contendo seus planos nefastos, surge a pergunta de por que eles se exporiam publicando tais informações. Bem, há de fato alguns motivos para isso. Primeiro, mencionei antes que os globalistas incorporam uma dimensão metafísica em sua missão e planos para a Terra. É por isso que se fazem valer dos princípios bíblicos e os usam para seu próprio propósito pervertido. Distrai a atenção das pessoas da fé real e atrai-as a várias fés diferentes. Um desses princípios é aquele aspecto da profecia bíblica que declara os planos de Deus na Terra antes que eles aconteçam. É o mecanismo da profecia que produz o produto, ou uma profecia autorrealizável, se preferir. Isso significa que eles fazem a profecia acontecer. Os globalistas, então, pegam esse princípio bíblico e o aplicam. Os falsos profetas da nova ordem mundial também falam sobre seus planos porque, ao fazê-lo, carregam consigo o poder da conclusão. Lembre-se, o maior poder e instrumento de desenvolvimento possuído pelo povo na Torre de Babel original era a comunicação desimpedida de seus planos e visão entre si. Uma vez que Deus quebrou esse canal de comunicação, confundindo sua língua, espalhando-os em nações e línguas distintas, eles perderam aquele poder unificador de comunicação para mudar o mundo de acordo com sua própria imagem. Seus planos foram, assim, frustrados. Agora, os globalistas modernos querem compartilhar sua visão entre si. Daí a documentação de seus planos. E quem quiser pesquisar, pode encontrar esses documentos. Em segundo lugar, nos estágios iniciais do desenvolvimento da nova ordem mundial, os livros e documentos se destinavam apenas a comunicar a visão a outros globalistas e seus subordinados. Os segredos mais sombrios de seus planos teriam sido mantidos unicamente para seus sacerdotes. Assim, David Rockefeller agradeceu à imprensa, à mídia, por manter a agenda Bilderberg escondida do público. No entanto, Carol Quigley publicou um enorme volume em Tragedy and Hope, catalogando os planos da nova ordem mundial. Como mencionado, Quigley, professor de história, foi um mentor de Bill Clinton, que é um dos principais globalistas. E como Jay Dyer aponta, Quigley não escreveu seus 2 livros para expor a nova ordem mundial ao mundo inteiro como mal, como muitos pensam. Mas, em vez disso, ele era um arquivador oficial da história do Conselho de Relações Exteriores e da nova ordem mundial. Ele próprio estava de acordo com o plano geral para o governo mundial que descreveu em seus livros. O terceiro ponto é que, com o passar do tempo, os globalistas permitiram deliberadamente que mais e mais informações sobre seus planos vazassem para o domínio público. Isso faz parte do que é conhecido como operações psicológicas, realizadas por agências do serviço secreto. O objetivo é, deliberadamente, começar a permitir que seus planos sejam escondidos bem à vista de todos, com o benefício adicional para os arquitetos de uma nova ordem mundial de liberar lentamente as informações ao público, uma peça de cada vez. Com esse vazamento gerenciado, muito mais pessoas comuns lentamente se conscientizam de alguns dos planos dos globalistas. Mas, inicialmente, eles não levam a sério ou entendem completamente suas implicações. E o fenômeno cerebral chamado de mente preditiva acelerará as aprovações pelas pessoas em estado de maior falta de consciência, pois elas estão todas ocupadas com as banalidades de suas próprias vidas, que não desejam se preocupar com maníacos tomando conta do mundo inteiro.
Este jogo de domínio da mente serve para programar subliminarmente as mentes de mais e mais pessoas, induzindo a confiar e aceitar o plano dos globalistas até a sua implementação completa. Submissão e entrega total é o resultado de uma estratégia muito bem articulada sobre uma massa cega por escolha. Esse é o estado que se alcança através da sugestão lenta, completa e constante, a psicose das massas que defendem os que as torturam. Como parte desse programa mental, os agentes e sacerdotes do sistema trabalham lado a lado com Hollywood para divulgar uma agenda através de seus produtos e como seria um governo mundial de controle governamental sobre as massas. Provedores de filmes, como a Netflix, faziam o mais brilhante trabalho nesse sentido da agenda progressista globalista. O sucesso do plano foi tamanho que eles abandonaram todas as restrições e agora estão divulgando livremente seus planos nefastos. Fruto da lavagem cerebral, os estados de apatia e a baixa cognição são tão intensos que a maioria apenas aceita os abusos sem lutar pelos seus direitos. Um Rubicon psicológico foi ultrapassado. Essa é a síndrome de Estocolmo em massa. O sequestrado se submete à ideologia dos sequestradores por causa do medo e do gaslighting. Aqueles de nós que tomaram a pílula vermelha, que foram despertados para o que realmente está acontecendo, se sentem falando com uma parede lisa, quando debatem com aqueles que não estão despertos. Não importa quanta evidência apresentemos a eles, seus ouvidos parecem estar bloqueados para receber. Isso passa por cima de suas cabeças. Claro, outros que acordaram para a sua verdadeira realidade sabem da agenda maligna dos globalistas e se rebelarão contra ela. Muitos deles estão denunciando publicamente esses planos e seus feitores, despertando mais pessoas que estavam hipnotizadas pelo duplo pensar, como citado no livro de 1984 de George Orwell. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Um exemplo clássico desse duplo pensamento é a apresentação gravada de Justin Trudeau à ONU, em setembro de 2020. Lá ele deu total apoio à grande redefinição global, reset, da economia mundial, do Fórum Econômico Mundial, por causa da pandemia. E disse que o Canadá ajudaria, de qualquer maneira, para reconstruir melhor, o Build Back Better, o BBB. Depois, quando questionado sobre isso, Trudeau afirmou que o reset era uma falsa teoria da conspiração. Então, em fevereiro de 2022, surgiu um vídeo de Klaus Schwab admitindo que seu pessoal selecionado se infiltrou em mais da metade do governo canadense, incluindo o próprio Trudeau, um dos principais protegidos de Schwab. Todos os sites falsos de verificador de fatos, controlados pelos globalistas e a máquina globalista, também descartam isso como uma falsa teoria da conspiração. Ah, sim, e ele disse isso mesmo, mas é tudo uma falsa teoria da conspiração também. Dear friends, warm greetings from Geneva. And it's a strong sign that Brazil is committed to prepare what we call in our World Economic Forum the Great Reset. The Great Reset. Seguindo o programa orwelliano, bem-vindo ao mundo do Ministério da Verdade, de Orwell. É verdade? Não é verdade? Não importa, pois será aquilo que disserem que é. Assim, eles nos dizem: Ah, você não sabe que agora somos deuses e podemos dizer qualquer coisa e fazer o que quisermos? As regras são para vocês. Não há regra para nós. Não há limites. O que dissermos vale. E quem é você para se opor ou até mesmo questionar? Acredite e obedeça. Afinal, é tudo uma questão de fé cega
e total falta de razão. O mundo só pode ser salvo pela razão e ela pode ser recuperada. É disso que o meu trabalho trata, e é buscando oferecer o máximo do meu conhecimento e entendimento desses fatores que eu criei aulas ao vivo e totalmente gratuitas, o VHH Live, liberado para você na forma de 7 aulas ao vivo a partir do dia 20 de junho. Serão 3 aulas nos dias 20 e 21 e uma no dia 22. Conheça agora o incrível conteúdo que eu te entregarei. Aula 1 de 7. A psicologia sombria e o ABC da lavagem cerebral. Porque tendemos a acreditar em salvadores, quando a verdadeira história nos revela que os que surgem com soluções são os mesmos que coordenam o surgimento das aflições? Você já teve a sensação de que algo sinistro à espreita por detrás de algumas das pessoas mais admiradas que você já ouviu falar? Faremos uma análise histórica e extrairemos as técnicas utilizadas para manter a massa sob controle total. Aula 2 de 7. A história não contada da psiquiatria. A psiquiatria percorreu um longo caminho, desde os dias de acorrentar lunáticos em celas frias e o exibir como maravilhas bizarras diante de um público boquiaberto. Mas como Jeffrey Lieberman, ex-presidente da Associação Psiquiátrica Americana, revela, o caminho para a legitimidade da ovelha negra da medicina tem sido tudo menos tranquilo. O Dr. Lieberman traça o campo desde o seu nascimento como uma pseudociência mística até sua adolescência como um culto de encolhimento mental, até sua maturidade tardia, começando após a Segunda Guerra Mundial como uma profissão orientada pela ciência que salva vidas. Será? A partir do conhecimento dos verdadeiros fatos sobre a psiquiatria, você terá as informações necessárias para nunca se tornar vítima de pseudociências viciosas. Aula 3 de 7. Elon Musk, renegado ou empreiteiro do Pentágono? Elon Musk não é um estranho renegado. Ele é fruto de uma específica engenharia que cria agentes para atuarem em planos futuros. Ele é um grande empreiteiro do Pentágono e nesta aula conheceremos esses planos. Aula 4 de 7. A eugenia e a modificação de gerações. A eugenia, a modificação genética da humanidade, desde a origem das civilizações e a nova geração de eunucos em desenvolvimentos. Aula 5 de 7. A díade, direita e esquerda, e a batalha cultural e o nascimento da tríade. Historicamente, a tríade é um conjunto de ramificações de uma sociedade secreta surgida na China durante o século XVI, que se expandiu para outros países após 1842, quando a China perdeu a guerra do ópio para os ingleses. É importante ressaltar que as tríades chinesas não são a mesma coisa que máfia chinesa. As tríades são uma organização geográfica, étnica, cultural e estruturalmente única, sendo que apenas uma parcela de seus membros é ligada à criminalidade. Outras organizações chinesas, seja dentro da China, conexões fuginenses, por exemplo, ou em comunidades no exterior, tais como os Tongs, geralmente tidas como máfias chinesas, não são pertencentes às tríades. É de fundamental importância ser capaz de compreender que esse conceito pode estar atuante exatamente agora. Aula 6 de 7. O grande designer biocêntrico, como a vida cria realidade. A teoria do biocentrismo está de volta com novas pesquisas revelando a surpreendente verdade sobre nossa existência. O que é a consciência? Por que estamos aqui? De onde veio tudo isso? As leis da natureza, as estrelas, o universo. Os humanos têm feito essa pergunta desde sempre, mas a ciência não consegue fornecer muitas respostas até agora, culminando em relações recentes que desafiarão tudo o que você pensa que sabe sobre nosso papel no universo. Aula 7 de 7. Vamos falar sobre o futuro, as perspectivas para a humanidade. Da mudança climática à biotecnologia, saúde e inteligência artificial, a ciência atual ou cientismo ajusta a narrativa desejada pelos grupos de controle e está no centro de quase todas as decisões que a civilização enfrenta para garantir a sua própria sobrevivência. Como compreender o mundo que estamos e o que se pode fazer para alcançar um melhor futuro? No final desta aula explicaremos em detalhes para quem é e para quem não é o curso exclusivo e intensivo para alunos VHH Live.
Esse conteúdo será libertador e despertará até os mais adormecidos. Se você deseja entender o que fazer, como melhorar sua vida, contornando os obstáculos dos planos atuais, você precisa dessas aulas. Então clique no link sinalizado e eu te vejo nas aulas.